Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Eliana Rolim e venho trazer para vocês pinturas em tecido. Atendendo a inúmeros pedidos de vocês, fiz um canal no YouTube. Espero poder ajudar a todos, estou muito contente e vamos lá. Hoje eu vou ensinar para vocês as folhas. Vocês podem ver aqui, ó, eu já iniciei essas folhas. Olha que bonitas elas ficaram, ó. Aqui é um pano com uma porquinha, ó, tomando sol de biquíni, toda charmosa. E nós temos essas folhas aqui, tá? Então, eu vou ensinar as folhas, esse primeiro passo, depois nós vamos fazer as flores e depois a porquinha. Eu vou ensinar tudo pra vocês, tá bom? Então, nós vamos começar aqui por essa folha, ó. Eu deixei uma folha para estar mostrando para vocês. Eu fiz um fundo primeiro, tá? Usei diluente, verde pinheiro e verde pântano. Eu posso ensinar esse fundo num outro vídeo. Se vocês tiverem interesse, vocês deixem aí nos comentários que eu faço um vídeo ensinando este fundo, tá bom? Então, para as folhas, nós vamos estar usando essas tintas aqui, ó. Eu trabalho com as tintas de tecido, tá? Da Acrylex. E aqui nós vamos estar usando aqui, ó, 3 tons de verde e o branco. Eu vou preencher a folha com verde pistache e verde pinheiro. Vou sombrear com verde pântano e vamos iluminar com branco e verde pistache unidos no pincel, tá? Então, é o seguinte, eu vou iniciar pelo fundo da folha, aqui com o verde pinheiro. Eu vou colocando a tinta, eu estou utilizando o pincel em pé, tá? Estou usando um pincel de cerdas duras, número 10, porém um pincel bem gasto, tá? Não é um pincel novinho. Vocês falam assim, ah, mas eu não encontro esse pincel. Esse pincel bem aparadinho assim, isso eu uso, tá? Se vocês estiverem usando bastante seus pincéis, eles vão ficar assim, bem gastos. Eu costumo dizer que adoro pincel velho, né? O ruim é que para ele ficar velho, você tem que começar a trabalhar ele com ele novo, né? Quando ele fica velhinho, é maravilhoso. Então, eu vou seguindo aqui o contorno da folha, então, eu pressiono esse pincel nesse tecido para penetrar na trama, tá? Ó, pincel em pé, ó. Eu vou esfumaçando essa tinta no final, ó, sem colocar tinta, só com a sujeirinha de pincel, ó, que eu tenho aqui, eu vou finalizando aqui. Eu quero deixar um espaço em branco para colocar o outro verde, ó. Então, eu só vim com a sujeirinha do pincel. Meu pincel só está sujo, tá vendo, ó? Aí, agora eu vou lavar meu pincel, vou secar. Uma dica muito importante para vocês é secar bem o pincel. Se o pincel vir com gotas de água aqui molhado ou gotas aqui, ele vai descer aqui, vai molhar essa pintura e vai expandir a tinta para fora, manchando, tá? Seque bem o seu pincel. Agora eu vou colocar o verde pistache nesse pedacinho da folha que sobrou, na parte de cima da folhinha, na ponta. Estas folhas eu estou fazendo assim, porém, existem várias maneiras de fazer folhas, tá? Ao longo dos nossos vídeos, aí das nossas aulas, nós vamos aprendendo várias folhas, tá? Essa aqui é uma folha fácil e bem bonita. Então, eu coloquei, ó, o verde pistache na ponta da folha e, novamente, eu só estou com sujeirinha de tinta no pincel. Eu vou descendo essa tinta e vou esfumaçando aqui, mesclando no verde mais escuro. Assim, eu não tenho manchas. Vocês perceberam que eu fiz isso do verde escuro para o claro e do verde claro para o escuro. Sempre que eu termino a cor, eu vou esfumaçando somente com a sujeira do pincel, fazendo a união das duas cores, sem deixar aquela marca, aquela mancha. É isso aqui, gente, ó. Coloquei o verde pinheiro de baixo para cima, vim com o verde claro de cima para baixo e uni os dois no centro, ó, sem manchas, ok? Falta um cantinho, eu venho e vou acrescentar tinta nos cantinhos, ó. Eu estou utilizando o pincel em pé, tá? E vou puxando essa tinta. Ok, já consegui o efeito que eu queria. Mescla bem no centro, na união das cores, tá?
Essas folhas eu tô deixando as pontas mais claras, tá? Agora eu vou entrar aqui, ó, com o verde pântano, que é um verde bem escuro, tá? Parece preto, mas não é preto. É um tom muito bonito, que eu gosto muito. Ó, eu vou colocar aqui no finalzinho das folhas, ó. Vou vir trazendo, vocês podem ver que eu coloco pouca tinta e vou recarregando o meu pincel se necessário. Eu sempre digo, a gente consegue acrescentar, tirar é um pouco difícil. Então, vamos com cautela, tá bom? Então, eu vou colocando essa tinta escura, eu vou dando aqui uma profundidade nesta folha. Vocês podem ver que eu não estou avançando para a parte clara, olha. Eu coloquei o excesso aqui no fundo e não avanço para a parte clara. Vou lavar o meu pincel, vou secar bem o meu pincel e sem tinta nenhuma no meu pincel, novamente eu vou fazer essa mesclagem aqui, ó, unindo essas cores para não ficar divisórias, marcas, tá? Ó, isso aqui, ó, sem tinta no pincel. Super fácil fazer folha, porém tem que tomar esses cuidados, tá? Agora, nós vamos iluminar a folha. O que eu faço para iluminar a folha? Eu gosto sempre de trabalhar com 2 tons. Eu não ilumino só o meu trabalho com branco. Eu sempre digo que iluminar são tons claros, então eu posso estar usando qualquer tom claro para fazer uma iluminação. Seja ela numa folha, numa flor, no bichinho, o processo é o mesmo, sempre tons claros, tá? Neste caso, eu vou estar usando as 2 cores unidas no pincel. Quem compra as minhas apostilas, os meus projetos, sempre vai estar escrito assim, 2 cores unidas no pincel. O que seria isso? Nós vamos ver agora. Eu vou pegar a tinta verde e vou pegar a tinta branca, as 2 tintas no centro do pincel. Ó, eu não pego tinta embaixo do pincel, embaixo não tem tinta. Eu pego só na pontinha e as 2 tintas, uma em cima da outra. Não é na ponta, não é na lateral, é no centro. Eu digo que eu pego a tinta em vírgula, tá? Tenho as 2 cores unidas, não importa a ordem, se eu vou pegar primeiro o verde ou primeiro o branco, isso aí não vai importar. Pode ser qualquer um, o verde primeiro ou em seguida, tá? E aí eu vou vir aqui, ó, na ponta da folha, de cima para baixo, ó, e vou trazer fazendo uma vírgula, ó, tá? Vou pegar de novo a tinta, ó. Vou colocar novamente no mesmo local e vou trazer essa tinta, ó. Vou trabalhar ela, ó. Vamos pegar de novo e vamos fazer a segunda curvinha da folha. É assim que eu faço as curvinhas das minhas folhas, ó. Tá? Pincel em pé novamente, ó. Eu coloco essa tinta e eu venho esfumaçando, ó. Ora eu pego os 2 tons unidos, ora eu pego somente o branco, para dar uma iluminação maior, ó. Coloco essa tinta, vou tirar o excesso no meu paninho, porque eu peguei muita tinta agora. E vou esfumaçar o finalzinho, ó. Toda vez que eu quiser esfumaçar o finalzinho da tinta, eu tenho que tirar o excesso de tinta do pincel. O pincel tem que estar limpo. Se o pincel estiver cheio de tinta, não vai esfumaçar, vai carregar essa tinta. Eu vou trazer esse branco, no caso, muito para baixo. Eu não quero isso, ó. Tô sempre esfumaçando. Pegar a tinta novamente e vou fazer a outra lateral. Coloca-se a tinta com o pincel em pé na lateral da folha e puxa em vírgula, curvadinha, ó. Esse movimento, cada um vai fazer de um jeito, que aqui é feito à mão, né? Então, não vai sair igualzinho, porque cada um tem uma pressão na mão, cada um vai pôr uma força, tá? Então, eu só tô mostrando como fazer, aí vocês vão fazendo do jeitinho de vocês. Ó, coloco a tinta e esfumaço, olha. Assim vai fazendo essas curvinhas, que fica tão bonitinho na folha, né? Agora eu vou pegar um outro pincel, um pouco menor aqui. Ó.
E eu vou vir aqui no cantinho. Eu quero fazer aqui, ó, uma pontinha na folha, uma viradinha, tá? Então, os cantinhos, os detalhes, você pega um pincel menor. Todos os pincéis aqui são de cabo amarelo, de cerdas duras, tá? Aqui, ó. Foi isso aqui que eu fiz em todas as folhas. A nervura dessa folha vai ser em branco, ó. Pincel em pé, uma isquinha de tinta branca, tá? Essa folha aqui, ela vai ter um retoque. Quando eu terminar de pintar todas as folhas, eu vou vir retocando a luz. Vou pegar de novo as duas tintas unidas no pincel e vou dar um retoquezinho, tá? Eu vou mostrar para vocês todas as folhinhas que já foram feitas. E depois nós vamos começar as florzinhas. Vou retirar aqui da mesa, vou levantar o pano para vocês poderem ver, ó. As folhas todas, tá vendo? Primeiro eu fiz o fundo do trabalho. Nós temos que começar o trabalho sempre pelo fundo, tudo que estiver embaixo. O primeiro plano é a última coisa a ser feita. Aqui no caso, a porquinha é o primeiro plano, então ela vai ser a última coisa a ser pintada, porque ela está em cima de tudo, tá? Então, primeiro o fundo, depois as folhas que estão embaixo, as flores estão em cima das folhas e a porquinha está em cima de tudo, tá? É nesta ordem, ó. Aqui estão as folhas, olha, aqui temos 3 folhinhas, tá? Tá? É isso aqui. Então, nós já vamos voltar iniciando as flores. Então, pessoal, agora nós vamos começar a fazer as nossas flores. Eu comecei a adiantar para poder explicar para vocês. Então, nós vamos preencher a flor, ó, com a tinta palha. Vamos fazer o sombreado com a tinta caqui, intensificar esse sombreado com a tinta sépia e iluminar com a tinta branca. Tá? Aqui eu já comecei, olha. Aqui tá uma etapa, aqui está a outra etapa. Aqui eu preenchi já com palha, fiz as sombras com o caqui e iluminei com o branco. Nesta flor aqui, eu já intensifiquei com o sépia. Então, vocês que vão escolher. Se vocês quiserem uma flor mais clarinha, vocês podem deixar só com a sombra de caqui. Se vocês quiserem mais escura, vocês vão sombrear com o sépia. Só que essas flores não estão prontas. Isso aqui foi a primeira demão. Eu trabalhei tudo úmido sobre úmido. Aí, eu deixo dar uma secadinha e vou voltar, tanto na sombra quanto na luz, tá? Então, vamos iniciar aqui a primeira flor para vocês verem como eu fiz. Eu vou começar preenchendo toda a flor com palha, tá? Eu peguei um pincel maior, para que eu consiga preencher isso daqui com mais rapidez, tá? Eu vou colocar a tinta, pressionando no meu tecido, que essa tinta penetre na trama do tecido. Eu vou seguir o movimento da flor, tá? Pincel sempre em pé, pincel aparado ou pincel gasto, e eu vou seguir aqui o contorno da minha flor. Preenche bem bonitinho, tá? Não coloque tinta demais, gente. Tem gente que preenche com muita tinta e tem gente que preenche com pouca tinta. Não é nem muito e nem pouco. É o tanto é certo. Ó, tem que cobrir a trama do tecido aqui. Não exagere na tinta de base, de fundo, né? Então, nós vamos colocar a tinta. Em todas as pétalas, tá? Vão ser flores brancas e eu gosto de fazer essa base aqui. Poderia estar usando, no lugar do palha, poderia estar usando marfim, outras cores claras, tá? Você vai seguindo o movimento da pétala. Próximo ao outro motivo, eu venho com um pouco mais de cuidado, ó. Ela já está pintado. Então, eu estou usando tecido rosa clarinho. Então, você pode ver que vai ficando
meio rosadinho o fundo, porque o palha é uma cor bem clarinha. A primeira demão ainda não cobre totalmente o tecido. Vocês veem que eu vou mudando, vou virando o meu pincel de acordo com o movimento, a curvatura da pétala. Sempre pincel em pé. Na curva, eu vou virando o meu pincel também, ó. Quem tiver medo de usar um pincel grande, pode usar um pincel pequeno, não tem problema. Tem que preencher todos os cantinhos, tá? Eu vou dar uma paradinha nessa pétala de preencher, eu vou começar a sombrear para vocês observarem aqui. Deixa eu tirar um pelinho do pincel que tá saindo. Aqui, ó, eu vou pegar mais tinta e vou explicar para vocês quando eu vou parar no meio da pintura, o que eu devo fazer. É uma dica bacana, tá? Então, eu quero parar, eu quero fazer só até essa pétala e vou dar uma paradinha porque eu vou começar a sombrear. Então, eu vou deixar essa tinta esfumaçada. Eu nunca posso deixar uma tinta marcada, depois eu não consigo suavizá-la, tá? Então, essa pétala aqui, ó, eu terminei a pétala, ó. Até aqui eu terminei. Então, eu vou parar agora, essas 3 últimas eu não vou preencher no momento. Então, eu vou deixar aqui a tinta, ó, esfumaçada. Olha, o finalzinho, ó, só com a sujeira do pincel, eu deixo esfumaçado. Eu não deixo marcado um risco, uma bola, um quadrado. Depois eu não consigo unir essa tinta, vai ficar aquela marca feia. Então, eu vou parar, ó. Qualquer trabalho que eu estiver parando, eu deixo assim esfumaçado, depois eu consigo continuar, tá bom? Então, agora nós vamos começar a fazer as nossas sombras. Eu estou usando 2 tons de sombra, como eu falei pra vocês. Quem quiser usar um tom só, fica a critério de cada um. Eu vou pegar pouca tinta, olha, só na parte de cima do pincel, bem pouquinha tinta. E vamos começar a sombra. Essa flor está por baixo da porquinha, então toda essa parte aqui tem sombra. O corpinho está por cima, fazendo sombra. Aqui eu poderia usar um pincel maior, mas eu vou usar esse pequeno aqui para vocês visualizarem bem, tá? Eu vou colocando a tinta, observem bem, e vou esfumaçando. Eu sempre pego pouca tinta, olha, coloquei o excesso de tinta lá encostadinho onde é a parte mais escura, e aí só com a sujeirinha do pincel e movimentos circulares, eu venho esfumaçando essa tinta, obtendo um degradê suave. Eu não posso esperar isso aqui secar para fazer esse degradê. Depois de seco não vai esfumaçar. Eu estou trabalhando úmido sobre úmido, certo? Ó. Eu dei uma limpadinha no meu pincel e agora eu vou começar a separar as pétalas aqui, ó. Nós temos 3 pétalas aqui. Então, eu vou colocar aqui, vou separar a primeira, vou separar a segunda. Sempre esfumaçando, gente. Não pode esquecer disso, tá? E agora, nós vamos começar aqui, ó. Como aqui eu não terminei essa pétala, eu não vou preencher nada aqui. Então, aqui, ó, eu tenho sombra aqui. Automaticamente, do outro lado, eu tenho que ter luz. Essas 3 pétalas, elas vão ficar mais escuras, porque elas estão menores, só está aparecendo um pedacinho delas. Então, ó, eu vou fazer também em volta do miolo a sombra. Ó, o certo é preencher todas as pétalas, tá? Para o vídeo não ficar muito grande, eu tô fazendo assim por partes, tá? Ó, em volta do miolo, movimentos circulares, ó. Colocou a tinta em excesso e venho esfumaçando, ó. Nessa parte também que eu parei de preencher o fundo, ó, também vou deixar esfumaçado. Qualquer lugar que eu deixar a tinta parada, presa, sem esfumaçar, ela vai ficar marcada e depois eu não consigo suavizar, não consigo tirar essa marca, tá? Eu digo isso, tá? Então, você vem esfumaçando, ó. Não vai ficar marca, ó. Esfumaça bem bonitinho. Tá? Agora, nós vamos começar a fazer a sombra aqui nas outras pétalas.
tá? Então, eu vou fazer uma sequência de luz e sombra. A sombra, eu vou escolher uma lateral para sombra e uma lateral para luz. Sempre a parte que estiver em evidência vai ser sempre a luz. Então, olha, nesta flor aqui de baixo, olha, aqui essas pétalas estão por debaixo desta flor, elas têm sombra. Então, automaticamente, essa parte aqui vai ter luz, tá? Então, a sombra desta flor vai ficar somente aqui embaixo, ó. Tá? Eu digo uma coisa importante, que quando vocês forem pintar, observe o desenho primeiro, analise o desenho, o que está por cima, o que está por baixo. Aqui, ó, eu comecei fazendo esta flor, porque é a flor que está por baixo das demais flores. Depois eu fiz essa, depois eu vim para esta flor aqui, ó. Todo o trabalho eu vou fazendo essa sequência, tá? Então, aqui eu vou colocar a luz, tá? Ela tá em cima, olha. Então, aqui vem a sombra. Trabalhando úmido sobre úmido. Vocês vão me perguntar, mas essas duas que eu deixei, eu acabei de pintá-las, tá? Fiz esse processo aqui e já vim para a terceira flor. Então, eu fiz isso aqui e aqui eu parei somente com uma sombra para vocês visualizarem. Aqui eu já entrei com a segunda sombra. Eu vou colocar a segunda sombra aqui também, em seguida. E depois que essa peça secar um pouco, essas flores, nós vamos fazer o retoque, tá? Eu vou voltar mostrando para vocês depois esse retoque também. Geralmente, nas minhas pinturas, eu faço sempre retoque, tá? Às vezes de sombra também, se precisar. Mas luz sempre vai precisar. Tá? Aí, eu já posso entrar. Se eu for entrar com o segundo tom de sombra, eu vou entrar automaticamente agora. Tudo úmido também. Eu não preciso esperar secar. Ó, o sépia é um tom mais forte, porém, vou colocar menos tinta, ó, bem menos. Coloco a tinta e venho esfumaçando. Tomar cuidado com os tons escuros, para não colocar tinta demais. Coloco a tinta, limpo o pincel no paninho, nem preciso lavar, para tirar o excesso e venho esfumaçando, ó. Essas pétalas aqui, como eu falei pra vocês, vão ter bem pouca luz. Sobra pouquinha pétala de fora, né? A maior parte dela tá escondida. Em todos os lugares que eu coloquei a primeira sombra, eu vou colocar a segunda sombra. Por que colocar duas sombras? Para intensificar, para dar profundidade. Eu gosto de colocar duas sombras. Vou fazer a mesma coisa, ó. E vou esfumaçando. Se o meu pincel estiver carregado, eu vou sempre limpando no paninho. O paninho tá aqui na minha mão e eu tô sempre limpando, ó. Tá? Da mesma forma, eu dei aquela paradinha, esfumaça nesse restante que não tem fundo. Vou colocar em todos os lugares que eu coloquei a primeira sombra. Isso aqui vai dar profundidade na flor, porque a flor é branca, se ela não tiver uma sombra, ela não vai ter luz, ela vai ficar feia, vai ficar toda branca. Então, uma flor branca não pode ser pintada somente com uma tinta branca. Vocês viram que eu dei o fundo, né, com uma cor intermediária, né? Depois que a gente vai colocar o branco somente no final. E agora, eu já viria colocando o branco, tá? Eu não espero secar, porém eu tenho que terminar toda essa pétala, deixar a flor inteirinha, fazer todo o passo inteiro. Como eu estou gravando, então eu estou fazendo só uma parte, ó. E ao contrário da sombra, nós vamos estar colocando a luz, ó. Podemos ser bem generosos, ó. Puxa essa tinta pra dentro, ó. Coloca a tinta sem medo lá no contorno, já vem fazendo o movimento da pétala, ó, isso é importante, ó. Traz com o pincel em pé, olha, meio riscadinho assim, ó, pressionando. Não tem problema de avançar na sombra, porque nós vamos ainda fazer o retoque. As partes menores, vamos usar um pincel menor, tá? Ó. Movimento da pétala, isso é muito importante na pintura.
A tinta sempre está por cima, gente. A tinta vai estar na parte de cima do pincel. Eu só estou virando o pincel porque eu não posso ficar virando a minha mão, porque eu estou gravando aqui. Então, eu tenho que ficar paradinha aqui. Então, eu vou virando somente a minha mão, mas a tinta vai estar sempre para cima do pincel. Agora, vocês estão vendo ela aqui, porque eu estou desse ladinho. Quando eu viro pro lado de lá, olha, eu só virei o pincel. Eu não troquei de lugar, ó, tá? Sempre pra cima, faz as curvas bem bonitinhas, ó. É só no retoque, na segunda demão de branco, que vai aparecer. Vocês vão ver no final dessa aula como vão ficar lindas essas flores, ó. Ainda temos muito o que fazer aqui nessa aula. E vocês vão colocando a tinta aqui em todos os espacinhos, todos os lugares de luz, tá? Eu vou intensificar agora a sombra lá naquela flor, tá? Pra vocês verem. Aí, eu vou adiantar todo esse processo. E aí, eu vou mostrar pra vocês como ficou. E depois, nós vamos seguir com o retoque. Em seguida, com os miolinhos. E depois, vamos iniciar a pintura da porquinha. Temos algumas pétalas centrais que vamos ter luz nas duas laterais, como o caso dessa pétala, o caso dessa pétala, ó. Tá? Então, se eu fosse retocar lá agora, ó, vou puxar pra cá. O que eu fiz lá, tá tudo molhado, gente, eu acabei de pintar, tá? Não sequei, não deixei secar. Então, vamos supor que aquela flor que eu acabei de pintar, eu coloquei o fundo em toda a flor, coloquei a primeira sombra em toda a flor, coloquei o branco em toda a flor e eu vou intensificar agora o sépio. Nesse tempinho que eu fiquei fazendo as outras flores, ela começou a secar. Ó, se você tem dificuldade em trabalhar com ela um pouquinho mais seca, não espere secar, tá? Se você não conseguir esfumaçar, então trabalhe flor por flor. Quando a gente tá gravando, é um pouco complicado, porque a gente tem que alterar a ordem das coisas, porque senão a gente não consegue gravar, né? Vou pintar em tempo real, vocês imaginam como que iriam ficar o tamanho desse vídeo. E o problema depois é para carregar esse vídeo, demora muito, né? Ó. Nos mesmos lugares que eu coloquei a primeira sombra, eu estou colocando a segunda sombra. Eu gosto mais de colocar as duas sombras, porque esse branco nós vamos retocá-lo. E essa sombra, ela vai dando uma sumida, tá? Então, não fique preocupada assim, tá muito escuro agora. Ela não vai ficar muito escura quando essa flor for finalizada. Olha, vocês percebem que essa flor aqui, como tá secando, ela já tá ficando bem suave o branco, ó. Vou virar aqui pra vocês verem, olha. Essa aqui eu acabei de pintar, olha como o branco tá bem aparente. E olha nessas duas aqui como o branco já sumiu. Por quê? O tecido vai absorvendo a tinta. Então, ela vai clareando, por isso que eu digo que eu coloco essas duas sombras, porque senão não vai aparecer no final, vai ficar muito suave. Como é uma flor branca, eu posso fazer o retoque da luz de 2 a 3 vezes, tá? Vai depender aqui do que o meu tecido pedir. Eu vou estar mostrando pra vocês isso aqui passo a passo, não se preocupem, que eu vou mostrar pra vocês tudinho, tá? E aqui embaixo no vídeo, no descritivo, vocês aqui embaixo tem os comentários, vocês podem deixar as dúvidas de vocês, os comentários, dizerem o que vocês acharam, tá? Eu estou iniciando agora, começando os primeiros vídeos, me desculpem algumas falhas, estou aprendendo também a editar, devagarzinho a gente vai fazer uma coisa bem bacana para vocês, tá bom? Olha, divulguem os vídeos com os amigos, se inscrevam no canal, tá bom? Para que mais pessoas possam ter acesso às dicas, às aulas. E deixem aí seus comentários. Dê um joinha aí pra mim, saber que vocês gostaram do vídeo. Se não gostaram também, né? Eu preciso saber a opinião de vocês. Ó, intensifiquei todas as sombras. Vocês estão vendo que eu coloco
pouquíssima tinta. Pouquíssima tinta. Então, eu vou estar agora finalizando essas flores aqui. E daqui a pouquinho eu vou voltar aqui mostrando pra vocês o retoque do branco. Tá? Vou mostrar mais uma vez. Olha aqui, que eu acabei de pintar. Olha como o branco tá bem aparente. E as demais vai secando. Olha, o branco vai sendo absorvido pelo tecido e vai ficando bem suave. Tá bom? Vou retocar tudo. Daqui a pouco nós vamos continuar. Aí, pessoal, as flores, as duas primeiras eu já fiz o retoque de sombra e de luz, e essa última aqui, ó, nós vamos trabalhar agora, tá? Aqui são as cores que eu utilizei, o palha, o caqui, o sépia e o branco. Então, vamos lá. Olha, se vocês quiserem reforçar um pouquinho da sombra, pode reforçar. Se não quiser reforçar, não precisa. Olha, deu uma secada. O retoque de sombra é opcional. O de luz é preciso. Pouca tinta. Porque agora esse fundo tá quase seco. Não tá seco totalmente, mas eu deixei dar uma boa secada. Vocês podem ver que quando a gente retoca a sombra e a luz, a flor, ela cria o volume. As pétalas realçam, sobressaem. E nesse retoque aqui. Pouquinha tinta, só para dar realmente uma profundidade. Estou usando um pincel pequenininho. Não tem mais o número no pincel. Ah, tem, é o número 6. Tá? Número 6. Os pincéis vão ficando gastos e vai sumindo a numeração neles. Ó, aqui como a área é bem pequenininha, coloco a tinta, limpo o meu pincel para esfumaçar. Se eu vim com a tinta, o pincel com tinta, vai carregar. Como eu falei, as pétalas menores, elas vão ficar um pouquinho nus, tá? Ó, como aqui, ó, essas duas aqui são menores. Essa aqui, ó, bem pequenininha, ó, ela tá escondida, né? Tá lá atrás. E agora a gente vai retocar a luz. Pincel em pé, pouca tinta. Eu já adiantei as outras duas flores, tá? Não é agora em excesso. É pouca tinta, tá? Só pra dar o volume mesmo, incorporar, encorpar, né? Encorpar a flor, a pétala. Você vai colocando, vai arrastando. Faz toda a diferença o retoque. Ainda mais por ser uma flor branca. Aquilo que eu falei pra vocês, se não tivesse a sombra, não teria uma flor branca. Iria ficar o quê? Uma coisa chapada aqui, um branco chapado sem vida. Pincel em pé, dando uma riscadinha, ó. Isso aqui agrega detalhe. Áreas menores, vocês podem vir com o pincel menor, tá? Se não tiver habilidade, não venha com o pincel grande, que corre o risco de pôr um excesso de tinta.
Tô com a mão bem leve, bem suave. Eu não sei se dá pra ver, mas aqui tá tudo rosadinho. O rosinha do pano, como palha é uma cor bem clarinha, ficou aparecendo ainda o rosadinho do pano. Fica bonito. Ó, coloco o excesso de tinta na parte clara e depois só com a sujeirinha do pincel venho arrastando e suavizando isso aqui. Aqui nesse cantinho, aqui ó, passou um pouquinho. Então, agora que tá molhado, eu ainda tiro. Lavo o pincel, seco e venho aqui e retiro essa pontinha. Tá quase finalizada a nossa flor. Aí, agora nós vamos fazer os miolinhos das flores. E depois vamos fazer a porquinha. O vídeo vai ficar um pouco grande, porque eu tô querendo passar pra vocês os detalhes, então requer tempo e vai ficar um pouco grande o filme aí, mas eu acho que vocês vão gostar da aula, eu espero que sim. Como eu disse pra vocês, são as primeiras aulas que eu estou gravando. Peço desculpas aí pelos defeitinhos que possam ocorrer. E nós vamos aprendendo conforme passar o tempo. O centro. Aqui é pequenininho só, o meinho. E é mais ou menos isso daqui, pessoal. Aí vocês vão treinando aí, vão caprichando. Então, agora, vamos pintar os miolinhos. Então, meninas e meninos, vamos preencher o miolinho com amarelo ouro. Só limpar o pincel, não precisa lavar. Vou sombrear com caramelo a parte de baixo do miolo. E vamos fazer uma curvinha no centro do miolo. Um semicírculo. Sem fechar. Vamos intensificar com cerâmica, nos mesmos lugares que eu coloquei o caramelo. Na parte de baixo e no centro. Limpando o pincel novamente, sem tinta no pincel. Vamos esfumaçar um pouquinho essa tinta, suavizando. Vocês percebem que quando eu venho esfumaçando, eu consigo suavizar esta tinta. Vamos intensificar mais um pouquinho essa sombra aqui com rústico. Eu gosto de esperar um pouquinho para ir colocando tom sobre tom aqui para escurecer, porque aí a tinta ela vai
fica mais forte. Passando assim em seguida, tudo úmido, ela não fica tão forte. Vocês podem ver esse aqui, ó. Eu esperei um pouquinho só, ó, como ficou mais forte. Esse aqui eu já deixei mais clarinha. E também vocês podem deixar uma mais clara ou mais escura. As flores, elas não são todas iguais, nem os miolos, nada na natureza é tudo igual, né? Essa também. E agora nós vamos iluminar com branco e amarelo canário. Muitas cores para fazer o miolinho, né? Ó, eu vou pegar 2 tintas unidas no pincel, como já expliquei para vocês, ó. Mergulhei o pincel nas 2 cores, tá? E eu vou colocar a luz aqui, ó, embaixo desse círculo, aqui, ó. E eu estou dando batidinhas, ó, para dar um relevozinho, tá? Ó. Novamente, e agora na parte de cima do miolinho, sempre com batidinhas. Estou usando o pincel número 2. Assim, vou criando um relevozinho, ó. O pincel. Eu vou reforçar aqui, ó, um pouquinho. Como eu fiz todas as sombras uma em cima da outra, tudo úmido, as cores misturaram. Olha aqui como aparece todos os tons, ó. Aqui não misturou, porque eu demorei um pouquinho, esperei. Eu vou preenchendo assim todos os miolos amarelos. Vou voltando no primeiro, fazendo a primeira sombra. E assim, indo e vindo, já é tempinho suficiente para que as cores não misturem entre si. Uma puxadinha para cima, criando uma sombra. Aqui eu já fiz a iluminação, só que ela vai secando. Aquilo que eu falei pra vocês, o tecido vai absorvendo, vai ter que refazer a parte de luz, tá? E depois vocês refazem assim a parte de luz. Batendo. E aí nós podemos fazer o pólen. Podemos puxar alguns risquinhos. Pincel filete. Tinta rústico. Pode ser sépia, pode ser preto, pode ser marrom. Qualquer tinta que vocês tiverem aí que seja escura, tá? Aí vamos bater os pinguinhos formando o pólen. Irregular. Pode avançar um pouquinho para dentro do miolo. Quanto mais irregular, mais bonitinho fica. Como eu disse, a natureza nada é certinho. E o bonito é isso. E isso aí brincando. Pode fazer com preto também, que vai ficar mais forte.
o meu pincel e faço também alguns polizinhos intercalando com o branco. É assim que eu fiz o miolinho. Todos os outros dois vão ser retocados, como eu vim explicando para vocês. E é isso aqui. Eu gostei mais da tonalidade desse daqui, que eu esperei a secagem. Fazendo o pólen. Posso colocar também só na parte de baixo. Isso aqui eu vou colocar o pólen só na parte de baixo. Não vou contornar ela toda. Também fica muito bonitinho. Tem que retocar aqui a luz, tá? E assim está quase finalizada a nossa flor. Só faltam alguns retoquezinhos. Aí o miolo fica saltante, né? Esse que eu acabei de fazer tá úmido, como eu falei pra vocês, aí o miolo ainda tá bem cheinho, porque o branco ainda não foi absorvido. Conforme ele vai secando, ó, ele vai sendo absorvido. É só retocar. Tá bom, meninas? Agora eu vou fazer o vídeo da porquinha, eu vou fazer parte 2 desse vídeo, porque senão ele vai ficar muito grande, tá bom? Então, vocês procurem aí a continuação dessa aula na parte 2, tá? Não esqueça de se inscrever aqui no canal, divulgar para as amigas de vocês, que agora eu tenho um canal aqui no YouTube, tá bom? Um grande beijo e até daqui a pouco.